Louvado seja Deus. Amo o Senhor, Tu és louvado, Senhor. Versículos 9 e 10. Provérbios 3, versículo 9 e 10. Honre o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os lagares transportarão de vinho. Nesta noite quero convidar a cada pessoa aqui presente a estar ofertando na casa do Senhor, que nós possamos fazer isso com alegria, não com pesar de coração, nem por tristeza, nem por necessidade. Lembre-se, você que é membro, de pegar o envelope lá atrás, tá bom? Visitante não tem problema, pode vir até aqui à frente. Para isso vamos estar louvando mais um hino. Nosso Deus é poderoso.
podeis assentar, deixar. Quero agradecer aí o presente de todos os visitantes, né? Enquanto a gente vai se acalmando aí, vai desculpando porque a gente não tem, né, um espaço maior ainda, porque o nosso templo vai ser construído em nome de Jesus. Enquanto os irmãos vão se assentando, eu vou ler aqui uma coisinha. Alguém percebeu alguma coisa assim na igreja? Um girassol? O pastor falou que viu um sol. Aí eu perdoei ele porque tem alguma coisa a ver. O girassol, alguns irmãos se perguntaram: por que o senhor colocou um girassol? Meu pai falou logo: nada a ver, o tema de aniversário girassol. Mas eu vou ler para os irmãos como uma planta tão simples, duas cores, amarelo e marrom, pode ter tanto significado. E hoje eu vou ler um pouquinho e amanhã eu complemento, tá bom? Eu peço que os irmãos prestem atenção. Que diz assim, vou começar a ler. Você já viu um girassol? Quem não viu, tá vendo parecido hoje. É aquilo ali, ó. Ele é uma flor amarela, muito grande, que se move sempre em direção ao sol. Assim que suas primeiras folhas brotam na terra, o girassol logo procura a luz solar. É como se ele soubesse que a claridade e o calor do sol trarão vida a ele. Isso quer dizer que, se colocarmos essa flor em uma sala bem escura e fechada, ela morreria? Sim, em pouco tempo. E assim como os girassóis, o nosso corpo também necessita da luz e do calor do sol para se manter vivo. Mas não é só o corpo que precisa de cuidados. O nosso espírito também precisa de luz para não morrer e manter-se a fé acesa e a esperança no nosso coração. Mas afinal, que luz é essa que o nosso espírito precisa? Jesus nos dá essa resposta. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas será a luz da vida. Lá em João 8, versículo 12. São 5 características que eu coloquei aqui para o girassol. Hoje eu vou ler 1 e 2. Quem quiser saber as outras 3, só vem amanhã. Que diz assim: devemos dar bons frutos. O cristão ele tem que dar bom fruto. Você sabia que é um dos motivos pelo qual o girassol é reconhecido e cultivado em vários lugares do mundo é a qualidade do óleo produzido através de suas sementes? O óleo de girassol é considerado um dos melhores e mais saudável entre todos os óleos comestíveis. Para se ter ideia, suas propriedades são boas para o coração, o cérebro, o sangue e a pele. Da mesma forma, nós cristãos devemos ser reconhecidos pelos bons frutos que geramos através do Espírito Santo. Segundo e último, devemos nos adaptar a diversas mudanças da vida. O girassol é muito resistente às mudanças climáticas. Ele pode resistir a dias muito quentes, como também não se abala com temperaturas mais baixas. Graças à firmeza de suas raízes e do seu cabo, essa planta ainda se mantém firme no chão, depois que uma tempestade passa por ela. Além disso, o girassol tem uma capacidade muito grande de se adaptar aos solos menos férteis e irrigados. E assim como essas flores, um cristão precisa se manter firme em sua fé em Deus, independente da situação que você está vivendo. A sua fé não pode ser abalada. O profeta Abacuque sabia muito bem disso, por isso escreveu: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uva nas videiras, mesmo folhando a safra de azeitona, não havendo produção de alimento nas lavouras e nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrei no Deus da minha salvação. Abacuque 3, 17 e 18. Você entendeu por que um girassol? Irmãos, a gente às vezes não dá credibilidade e importância nas mínimas coisas. E Deus, Ele é um Deus supremo, Ele é um Deus maravilhoso. E Ele age da forma que Ele quer, para poder confrontar grandes e também para abater soberbos.
Então, meu irmão, que nessa noite a gente se agarre nessas duas prioridades do girassol. Que independente do que você esteja passando nessa noite, na sua vida, que você não venha perder a sua esperança em Deus e nem a sua fé. Porque sem a esperança e sem a fé, meu irmão, a gente não vai a lugar nenhum. Tá bom? E que nosso amigo Jesus Cristo seja a luz para a sua vida. O coral das mulheres estão com a oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Juntos nós dependemos.
está adorando com o seu corpo e exaltando o nome do nosso Deus? Todo mundo tá no fundo da máscara. Pra tu filmar o celular. Mas não foi desse jeito que João viu. Quando arrebatado lá o céu subiu. Ele estava sorrindo, o cavalo branco. Seus olhos são chama de fogo. A luz de eterno de sua cabeça. Um nome escrito que ninguém conhece. Se não ele mesmo. Ele está vestido de manto. Ele está de sangue. Sua palavra está
Eu peço agora que as meninas vão lá para o fundo para a próxima apresentação. E neste momento eu quero dar oportunidade ao pastor. Me ajude o nome? Gilson. Isso. Gilson. Acredito que o senhor confirma seu nome direitinho. Quero saudar todos com a paz de Jesus. Amém. Para mim é motivo de muita alegria estar aqui juntamente com os amados irmãos, para junto adorarmos e agradecermos o nome que está acima de todos os nomes. É isso? Você veio para dar glória, você veio para dar aleluia. Ou você veio para ver o pregador, o pastor? Você veio fazer o que nesta noite? Eu vim para adorar. Amém? Mas antes de adorar, eu gostaria de fazer a apresentação. Apresentar aqui a minha esposa, a pastora Luciana, ali, a minha filha Radassa e a Manuela, são levitas da casa do Senhor. O meu filho Gabriel, baterista, músico, na casa do nosso Deus Todo-Poderoso. Eu faz apenas 3 meses que nós saímos de São Paulo, estamos aqui em Feira de Santana. Deus nos enviou para cá, para fazer a obra do nosso Deus. E aqui eu já comecei um projeto de cadetes mirins, aonde a nossa irmã Nilce, que ali está, tem amadrinhado esse projeto. É um projeto de criança de 8 anos a 17 anos, aonde preparamos essas crianças e adolescentes para o futuro, com ordem de hierarquia e disciplina e ordem unida. Amém? Então, depois, se você queira depois conhecer o projeto, estarei à disposição, né? E nós nos encontramos aqui no bairro da Lagoa Grande, aonde temos a nossa escola, aonde estamos ainda preparando algumas coisas, chegando documentação essa semana, para que nós possamos fazer a matrícula das crianças, adolescentes que queiram fazer parte desse projeto. Amém? Nós vemos, quando fala sobre projeto desse tipo, nós vemos muito jovem envolvido nas drogas, na prostituição. Eu quero aqui parabenizar essa igreja pelo aniversário dela de 8 anos, parabéns aos dirigentes, aos pastores, e também parabenizar esses jovens que estiveram aqui adorando a Deus, fazendo um trabalho maravilhoso de danças, né? Que Deus abençoe e mantenha, realmente mantenha. Se realmente o nosso governo entendesse muito bem a função da igreja na face da terra, apoiaria muito mais a igreja, porque a igreja ela tem trabalhado muito para que resgatasse muitos jovens que estão lá fora no lamaçal, não é isso? Não é isso? Então ore por nós, amém? Eu sou capelão pré-militar da CPMB, além de ser capelão, eu sou militar, e estamos aqui nesse trabalho maravilhoso, fazendo a obra do Senhor, né? E queremos que os jovens realmente entendam e compreendam o verdadeiro Cristo, porque é Ele que nos ensina dessa forma, Ele que nos capacita desse jeito, que nós possamos estar adorando e glorificando o nome do nosso Deus, amém? Eu sou o apóstolo Gedilson Freire, sou além de ser militar, sou evangélico, para a glória do Senhor Jesus, né? Você podia falar aqui alguns currículos que eu tenho, algumas funções que eu tenho. Sou delegado de direitos humanos, doutor clínico em psicanalista, né? Sou juiz de paz, juiz arbitral, pela misericórdia de Deus. Mas o único título que eu honro, o único título que eu amo é ser servo do Deus Altíssimo. Isso, aleluia, substitui, né? E amplia todos os títulos que nós temos, amém? Que Deus abençoe. E depois, se nós tivermos oportunidade, queremos estar adorando a Deus, amém? Que Deus abençoe. Aplauda o Senhor Jesus comigo. Glória a Deus. As meninas estão com a oportunidade.
céu. Nosso alvo é o céu. Aleluia. O pastor já está pronto? Santo, santo é teu nome, Senhor Jesus. Santo, santo é teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Vamos exaltar o teu nome. Glória a Deus. Santo, santo é teu nome.
estiver em frente ao mar, meu irmão. Quando aquilo que é impossível para nós devemos lembrar que temos um Deus que age no impossível. Aleluia. Nosso pastor agora. Podemos aceitar? Louvado seja Deus, queridos. Fiquei pequenininho ali, espremido, misericórdia. Só gigante. Mas Deus é maravilhoso. Irmãos, desde já quero agradecer a presença de cada um de vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um individualmente. Amigos, pastores, pastoras, todos, missionários, todos que vieram aqui à casa do Senhor. Meu amigo Flávio está aqui também. A gente vai ligar o ventilador, tá, irmãos? A casa está cheia hoje. Glória exaltada ao nome santo do Senhor Jesus. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor lá em Josué, capítulo 8. Josué, capítulo 8, versículo 30. Quinto livro do Antigo Testamento. Josué, capítulo 8, versículo 30. Todos acharam? Assim diz a palavra de Deus. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, sobre o qual se não manejara instrumento de ferro, sobre ele sem holocaustos ao Senhor, e apresentaram ofertas pacíficas. Versículo 32. Escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já este havia escrito diante dos filhos de Israel. Todo Israel, com seus anciãos e os seus príncipes, juízes, estavam de um lado e do outro da arca, perante os levitas, sacerdotes, que levavam a arca da aliança do Senhor, tanto estrangeiros como naturais. Metade deles em frente do monte Gerizim, e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, outrora ordenara que fosse abençoado o povo de Israel. Depois leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara, que Josué não lesse para toda a congregação de Israel e para as mulheres, e os meninos, e os estrangeiros que andavam no meio deles. Até aí, queridos, vamos orar e agradecer a Deus. Pai Santo e querido Deus, te louvamos por mais uma oportunidade, onde a Tua palavra está exposta diante do Teu povo. Senhor, que nesta noite possamos ter a máxima referência em ouvir a Tua voz. Porque, Pai, a expectativa é grande todas as vezes que nos reunimos, que o Teu poder se manifestará em meio ao Teu povo. Senhor, nesta noite, manifeste o Teu poder entre nós. Pois eu, Pai, só tenho o poder de falar aos ouvidos. É o Teu Espírito que fala aos corações. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu, Senhor Deus, sou apenas um vaso, um instrumento em Tuas mãos. Apenas um canal para transmitir, Pai, a Tua mensagem ao Teu povo. Se nesta noite houver arrependimento, a glória é Tua. Se nesta noite houver endurecimento, a glória também é Tua. Desde já, nos colocamos com os olhos, ouvidos e coração atento à Tua palavra, pois ela, Senhor Deus, é a única capaz de nos instruir, de nos dar direção, de nos dar, Pai, amadurecimento e cada dia mais e mais, Senhor Deus, experiência diante da carreira cristã.
É o que eu te agradeço e te peço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Queridos, o motivo de eu ler Josué capítulo 8 hoje, bem nessa parte aqui do versículo 30 ao 35, é por uma simples questão de sabermos o que verdadeiramente é um culto público diante de Deus. Eu sei que muitos aqui já estão cansados de ouvir acerca dos evangelhos, porque a igreja da Rosa, ela é diferente da do Amor, e do Amor é diferente da Aliança. E temos essas divisões doutrinárias em meio ao nosso meio, em que muitos se escandalizam, vendem a palavra de Deus, vendem o louvor, vendem tanta coisa, e a finalidade final é sempre agradar e louvar o homem. Mas a Escritura, assim como ela é apta para ensinar tudo e em todas as coisas, para que eu e você venhamos nos aperfeiçoar como cristãos, ela também nos mostra que o culto a Deus, ele tem um padrão a ser seguido, ele tem um objetivo a ser seguido. Esse propósito não está simplesmente em nos reunirmos. Eu gostei do louvor, eu gostei da voz dele, olha, ele tem uma roupa bonita, olha, eu vou naquela igreja por causa disso. Vai muito além. Estamos aqui para nos render a Deus que me criou e criou você. Então, a primeira coisa que eu consigo ver aqui, o papel que Josué representa, para nós, ele desempenha uma progressão dentro do cânon que é a Bíblia, a minha e a sua confissão de fé. Pensa comigo. Nós temos os 5 primeiros livros, aonde instruiu um povo durante anos e centenas de anos, até que se foi escrevendo mais e mais sobre eles, e Deus foi revelando mais e mais de si. Mas dentro desses 5 primeiros livros, que vem posteriormente, Josué. E Josué, ele vai confirmar a fidelidade de Deus para o seu povo. Ele é especial porque registra o cumprimento de todas as promessas que está desde o primeiro ao 5º livro da Bíblia. Se você já começou a ler Gênesis, já viu Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, se você já teve contato com as leis, se você sabe como que Deus pensa acerca disso ou daquilo, você vai saber do que eu estou falando. E quando que aquilo tudo se cumpre? A bênção material, a conquista da terra, a terra prometida, a vitória do seu povo, quando, entregado na mão de Josué o cajado, eles atravessam o rio Jordão e começa toda uma batalha de conquista, até que Deus assim dá ao seu povo. Então ele registra a fidelidade de Deus e ele mostra para nós como que Deus é maravilhoso em suas promessas. O livro de Josué também, ele possui muitas lições práticas para os dias de hoje. Mesmo escrito há milhares de anos atrás, ele mostra como que eu e você devamos viver nesse mundo. Lições estas que se aplicam ao meu e o seu dia a dia, porque você vai ver como que Deus lida com o ser humano e principalmente o seu povo, porque não basta ser só homem, você tem que ser nascido de novo, você tem que ter uma aliança com Deus para ser filho dele. Então, Deus vai falar o que para o seu povo? Olha, em caso de desobediência, você vai ter isso. Em caso de obediência, você vai ter isso. O que mais nós vivemos hoje? Enganos, ilusões a respeito de quem Deus é. Vivemos em um tempo de idolatria, vivemos em um tempo de conflitos, de guerras e principalmente falta de entendimento, o que leva muitos evangélicos a errarem durante toda a sua caminhada. Por quê? Porque não consulta, não busca diante de Deus. Também ele vai mostrar para nós o medo em relação ao futuro. O povo tinha esse medo em relação ao futuro. Ou você tem tanta certeza assim de que você estará no novo céu e na nova terra? Quem pode garantir para você de que tudo é verdade, que depois disso daqui virá a acontecer algo mesmo? Somente a palavra de Deus pode garantir. Eu não tenho esse poder, e nenhum quem está aqui pode tanto afirmar quanto a própria Escritura. Então, essa é uma dúvida que percorre aos nossos corações diante a toda a ansiedade que vem pela frente. Porque hoje você está aqui, talvez semana que vem você não está mais. O que é que nós já vimos então dentro desses 8 primeiros capítulos? Só para resumir para os irmãos. Basicamente nós temos assim, no capítulo 1, nós temos a preparação do povo para entrar na terra. Só para nos acentuarmos até chegar no 8.
Que preparação é essa? O povo viveu dentro de uma escravidão durante centenas de anos, perdeu etiqueta, cordialidade, perdeu toda a ética moral, virou um povo grosseiro, escravo, duro, enrijecido. E pelas orações do povo em que Deus é misericordioso, se quebranta, Ele resgata o povo do Egito e levanta quem? Moisés. Esse é o representante de Deus, o intermediador entre Deus e os homens. Deus, nesse ponto, já não entrava mais em contato com o homem direto, porque ele tinha a quem fizesse isso por ele, que era Moisés. Então esse intercessor, o que ele fez? Ele se voltou contra Faraó. Ele armou todo o plano de fuga e Deus estava com ele e garantiu que tudo desse certo. Mas, ainda assim, o povo continuava duro, enrijecido, sem cordialidade, ignorante. E com isso Deus foi instruindo o seu povo como que agora eu e você passamos pelo novo nascimento, de que eu e você temos que fazer. Olha, você fazia desse jeito, agora você não vai fazer mais. Você pensava desse jeito, agora você não fará mais. O povo precisava reaprender tudo aquilo que Deus pensava. E em primeira mão Deus entrega a sua lei ao seu povo, mostrando o que Ele gosta e o que Ele não gosta e como tem que ser feito. Passado todo esse tempo, diante de um deserto, diante de uma longa caminhada, nós agora estamos dentro de uma situação em que Moisés já morreu e agora Josué vai atravessar este rio com o povo. Então toda essa preparação da terra vai ser mediante a Josué nas conquistas. No capítulo 2 nós temos o exemplo de fé de Raabe. Raabe, ela era uma cananeia que morava naquela terra, ali em Jericó. Ela era prostituta e nem por isso Deus a discriminou. Ela se converteu a Deus e seguiu com o povo, mesmo sendo estrangeira. E prostituta naquela época era muito, muito mais sujo do que hoje. Hoje é mais aceitável. Naquela época era algo terrível. Capítulo 3 e 4, nós temos a travessia do Rio Jordão, onde Deus abre aquele rio, em ambas as partes, assim como o Mar Vermelho, enxuga e o povo passa através de pés enxutos. No capítulo 5, nós temos a chegada do povo à terra e os preparativos que foram feitos para a campanha militar de Josué em toda a conquista que ele foi fazendo, cidade por cidade, até que se fechasse todo o círculo em que Deus prometeu de cada cidade. Essa também é chamada de guerra de conquistas. Eles chegavam diante de uma cidade difícil, em um povo que estava altamente preparado, e Deus dava vitória ao seu povo diante das guerras. Capítulo 6 temos o registro da primeira vitória, que foi a conquista de Jericó, aquele famoso episódio em que as pessoas rodeiam a cidade entre aquela grande muralha, e com trombeta e voz forte o povo derruba. No capítulo 7 nós temos um episódio inesperado, porque o povo de Deus tinha acabado de vencer diante da cidade de Jericó, uma cidade altamente fortificada, preparada. Quando chega na cidade de Ai, uma cidade bem pequena, menor, quase que insignificante, perto de Jericó, o povo de Deus perde. E por que ele fez isso? Por que aconteceu isso? Por causa do pecado de Acã, um dos que estavam ali no meio do povo de Deus. Então ele, a mulher, os filhos, todos eles foram punidos com a morte. No capítulo 8, nós então agora vamos ver que Deus, Ele vai começar a mudar essa história e dar vitória ao seu povo sobre aquela cidade a qual eles tinham perdido, porque o problema do pecado de Acã foi resolvido com a morte. E agora Deus dá vitória ao seu povo, e eles conquistaram a cidade de Ai e destruíram toda ela. Isso vai de Josué capítulo 8, versículo 1 até o versículo 29. Agora aqui no capítulo 8, do versículo 30 ao 35, nós vamos poder ver que Josué, ele faz uma pausa para a sua campanha militar. Bem, queridos, estamos em meio à guerra, estamos em meio à conquista. Moisés acaba de morrer, dá instrução ao povo, o povo está seguindo adiante, enfrentando guerra, estratégia. Vamos dormir, será que vamos ser atacados? Amanhã temos que enfrentar quem? Quem dormiu bem, quem não dormiu, quem comeu, quem não comeu, quem está bem de saúde, quem não está. Tem um povo para enfrentar. De repente eles param tudo para fazer aquela campanha de conquista, para fazer um culto a Deus. Glória a Deus, aleluia. E esse culto, ele está lá no versículo 30.
quando Josué vai dizer assim, ó. Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no monte Ebal. Josué ele vai deslocar o povo, só para você se localizar geograficamente. A última cidade que nós temos é a cidade de Ai. Então, o Monte Ebal, ele fica na região de Siquém. Você, da cidade de Ai para a região de Siquém, onde fica o Monte Ebal, são 40 quilômetros. Em meio à guerra, Deus fala assim, eu quero um culto. Vão para lá, aonde Moisés ordenou. O povo, stop, para tudo, pausa, de vez, sobe, pega o seu caminho, 40 quilômetros, andando, pertinho ali, coisa rápida. Quando chega lá, o que vai acontecer? Vamos oferecer um culto ao nosso Deus. Aleluia, Jesus. E observe aí no versículo 31, como que Moisés, ele instruiu o povo. Moisés, servo do Senhor, ordenaram aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas. O que seriam pedras toscas? Aquela que eu e você pegamos diretamente do solo, sem lavar, sem polir, sem dar nenhum tratamento. Está vendo um monte de pedra aí? Reúne, faz aquele monte, monta um altar diante do nosso Deus. E esse altar, nós não sabemos o porquê que Deus escolheu pedras naturais, porque poderia ser pedra lavada, poderia ser pedra cortada, polinada, poderia ser tanto tipo de pedra, mas Deus queria exatamente as toscas. Talvez porque Deus queria mostrar o pecado do homem, mostrando que ele é do pó e para o pó voltará. É uma suposição. Ou talvez Deus não queria que tivesse obra humana, que o seu altar não fosse resultado de trabalho humano, e de que tudo que ele fizesse ali não tivesse participação humana nenhuma em relação a dar a salvação ao seu povo, tendo ele todo e total compromisso, de graça, algo que vem somente da parte dele. Talvez seja isso também. Isso tudo nos mostra o quanto Deus tem as suas coisas em ordem, de forma detalhada, e ai do povo que não significa isso. Irmãos, existe algo interessante que não vai saltar aqui no texto, é que Moisés ele instruiu que o povo, quando entrasse na terra, eles teriam que ir até a região de Siquém, lá onde fica o Monte Ebal de um lado, e do outro lado fica o Monte Gerizim, aqui no meio fica um vale, e eles lá naquele local, tinha que ser exatamente lá, eles tinham que ser pronunciados diante do Monte Ebal as maldições escritas no livro da lei. Observe. Enquanto do outro lado, no Monte Gerizim, seriam pronunciadas as bênçãos diante disso. Deus, através da vida de Moisés, mandando ele anotar, fazer tudo certinho, instruiu para que fosse feito exatamente dessa forma. Agora você tente adivinhar qual foi o monte que Deus mandou fazer o altar. Tem o Monte Gerizim, Monte da Bênção, e tem o Monte Ebal, o Monte da Maldição. Exatamente, se você pensou que é o Monte Ebal, foi lá. O Monte da Maldição, não o Monte da Bênção. Exatamente do outro lugar. Por que isso? Talvez o motivo seja óbvio. Vai ser feito lá, um sacrifício vai ser oferecido, e o derramamento de sangue sobre o Monte da Maldição, assim vai escoar. Olha o que Deus está tentando nos mostrar diante ao primeiro culto público registrado na história, foi esse daqui. Então esse sangue escorre por cima do monte, como que cobrindo todas as maldições da lei. Mais para frente, lá no tempo de Salomão, como que era feito os sacrifícios para perdão do pecado do povo, toda aquela nação de Israel. Nós tínhamos um lugar chamado propiciatório. O que é o propiciatório? Ele é a tampa da Arca da Aliança. Aquela arca feita de ouro, onde tinham dois querubins voltados um para o outro. Aquela parte superior que fechava a arca com os querubins é chamado de propiciatório. É ali que Deus se propiciava diante a sua ira contra o seu povo. Quando havia a aspersão do sangue sobre aquela tampa, a ira de Deus, ela era apaziguada. Então,
Lá no tempo de Salomão nós temos essa referência. Aqui atrás ele já estava mostrando como que ele queria que fizesse. Esse sangue era derramado. E o que tinha dentro da Arca da Aliança? As tábuas da lei. Mostrando que toda a lei, de certa forma, mesmo por nos amaldiçoar quem não cumpre, ela de certa forma naquele momento estava sendo encobertada pelo sacrifício, pelo sangue derramado que estava por cima do propiciatório. Agora Deus, lá em Josué capítulo 8, no Monte da Maldição, Ele manda construir um altar com pedras toscas e com derramamento de sangue, Ele cobre a lei, Ele cobre o Monte da Maldição. Deus, Ele quer que o seu povo cumpra a lei. Não pense você que, eu não consigo cumprir a lei, então eu deixo ela de lado. Pelo contrário, nós nos esforçamos. Mas Deus sabe que eu e você não vamos conseguir cumprir ela toda. O que Ele faz então? Ele cria esse sistema de sacrifício. Ele cria um sacrifício onde o cordeiro vai derramar o seu sangue, escorrendo por aquele monte, e aonde é o mesmo monte, o Monte Ebal, aonde é pronunciadas as maldições, trazendo perdão e purificação ao seu povo. São elementos do primeiro culto oferecido a Deus. Versículo 32. Ele vai dizer para nós assim: escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já este havia escrito diante dos filhos de Israel. Irmãos, observe. Todo o povo de Israel aqui já tinha recebido a lei de Moisés. Eles sabiam: não matarás, não cobiçarás, não desejarás, adorarás somente a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, não adorarás falsos deuses diante de mim. Tudo isso eles já sabiam. Mas através desse rito, deste culto, Moisés, ele instrui o povo que eles deveriam fazer uma cópia da lei nas pedras que estavam ali sobre aqueles montes. Mesmo Deus ordenado, mesmo Deus já tinha dado as tábuas, eles tinham que reescrever, rememorizar, recitar, repetir tudo, trazer de volta toda a memória de tudo que tinha sido instruído para o povo. E pensa comigo, irmãos, era um trabalho extremamente demorado. Por quê? Porque as leis eram muitas. Imagina você escrever Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio em pedras com cal. Quanto tempo isso não deve ter levado? É assim que era para ser feito. Então são muitos estatutos, determinações, normas, mandamentos, mas o povo tinha que escrever nas pedras caiadas com cal todas as palavras da lei. Aí no versículo 33 ao 35, olha o que ele vai dizer: todo Israel com seus anciãos e seus príncipes e os seus juízes estavam de um lado e de outro da arca. Perante ele os levitas e sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, tanto estrangeiros como naturais. Metade deles em frente ao Monte Gerizim e a outra metade em frente ao Monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, outrora ordenara que fosse abençoado o povo de Israel. Então agora Josué reúne todo o povo. Levitas, vocês vão na frente, sobe ao monte, proclama a maldição. Levitas, vocês vão para o outro lado, sobe ao monte, proclama as bênçãos. Nós, juntamente com o povo, dentro desse vale, entre o Monte Ebal e o Monte Gerizim, tudo que vocês disserem, nós vamos dizer amém. Confirmando, assim seja. Eu concordo com o que Deus está dizendo. Aí no versículo 34, depois deu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo que está escrito no livro da lei. Vou mostrar para os irmãos como é que isso funcionava. Abre lá em Deuteronômio capítulo 27. Deuteronômio capítulo 27, versículo 11. Quinto livro, você volta, está em Josué, você volta. Olha o que nós vamos fazer aqui. Esse lado de cá vai estar representando os levitas no Monte Ebal. Eu preciso de 3 irmãos aqui desse lado que tem a mesma tradução. Aí na capa da sua Bíblia, marca o dedo, não tire não. Veja qual é a sua tradução. Almeida Revista Atualizada. Quem for Almeida Revista Atualizada desse lado, levanta a mão.
Olha na capa da sua Bíblia. ARA, Almeida Revista Atualizada. Quem tem essa tradução? Ninguém tem essa? Sheila, mas quem? Cíntia? Tem revista atualizada. Isso, essa aí. Mais uma pessoa. Bom Jorge? Sua essa? Revista corrigida, né? Tem a ARC, essa é a revista corrigida. A revista atualizada é a RA. Pronto, Sheila e irmã Cíntia. Vocês vão ler Deuteronômio 27, versículo 15, melhor. E aí a parte do amém fica com o lado de cá. Esse aqui é o povo que está no vale. Deuteronômio 27, versículo 15. Podem ler o versículo 15, e aí a parte do amém o povo fala amém. Depois você lê o 16, aí eles falam amém. Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição abominável ao Senhor, obra de artifício, e a puser em lugar oculto. E todo o povo responderá: Amém. Maldito aquele que desprezar seu pai ou a sua mãe. E todo o povo dirá: Amém. Pode ir. Maldito aquele que mudar os moços do seu próximo. E todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que fizer o cego errar o caminho. E todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que perverteu o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. E todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que se deitar com a madrasta, portanto, profanaria o leito de seu pai. E todo o povo dirá: Amém. Até aí. E aí, citando, dizendo, isso é um culto, tá, irmãos? Esse foi o primeiro culto público. Imagina quantas horas não durou esse culto. E aí repetia, e dizia outra coisa, o povo amém, o povo amém. Ok. Aí agora aqui o Monte Gerizim, aqui é os outros levitas agora. Esse aqui é a parte da bênção, tá, irmãos? Esse aqui no capítulo 28. Não vai ter a parte do amém, mas eles vão ler mais duas pessoas aqui desse lado que tem essa mesma tradução. Súria, mais alguém? ARA, Revista Atualizada, Almeida. NVI, Nova Tradução da Linguagem de hoje. Os irmãos sabem ver a referência de vocês? Revista Atualizada? A sua Nova Almeida. Só Súria então, para facilitar. Então ela vai ler 28, versículo 3. Bebel? Versículo 3, 28, 3. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Peraí. Cada lado de cá, o povo, amém? Amém. Bebel? Deuteronômio 28. 28, 4. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Amém. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Amém. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. Amém. Peraí. E aí? Esse é diferente, né, irmãos? Esse foi o primeiro culto estabelecido. Mas isso só era possível se atentamente ouvirem a voz de Deus e obedecerem os seus estatutos. Deus garantia a proteção, Deus garantia que a lavoura seria altamente abastecida, o gado, a saúde, os filhos ficariam na terra. Tudo isso era no Monte Gerizim. Agora lá no Monte Ebal eram as maldições. Se eles obedecerem a minha lei, eu vou mandar doença, praga, peste, inimigo. Serão expulsos da terra. E aí ia por diante, cada vez mais coisas ruins eram citadas. Por que temos que falar isso? Por que isso tem que ser citado? Porque, irmãos, tudo isso era por conta do pecado. Ou você acha que você veio aqui essa semana e você não precisa vir na outra? Não. O pecado, ele está todos os dias. Sabe o que Lutero dizia sobre o pecado? Ele é como uma barba. Você faz hoje de manhã, de tarde ele já está apontando. Todos os dias eu e você estamos tentados a pecar.
E quanto mais tempo estamos perto de Deus, quanto mais recitamos a sua lei, imagina esse culto, você escrevendo com cal na pedra toda a lei de Deus, você memorizar cada versículo, cada passagem, e escrevendo de novo, exaustivamente, para que você memorizasse e aprendesse acerca de Deus. Aí no versículo 35, ele vai dizer: palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara, que Josué não lesse para toda a congregação de Israel, e para as mulheres e os meninos e os estrangeiros que andavam no meio deles. Aqui foi finalizado o primeiro culto. É só você se acentuar. Eles estavam na cidade de Ai, perderam por causa do pecado de Acã, se humilharam diante de Deus. Deus falou: Acã, foi ele pegou os despojos de Jericó, traga ele diante de mim. Acã e sua família é punido. Aí eles vão de novo na cidade de Ai e conquistam e derrotam o inimigo. E agora vamos fazer o quê? Vamos armar a próxima estratégia. Vamos pelo flanco. Não, vamos por cima, vamos por ali. Quem está cansado, quem já comeu, quem já bebeu. Não, para tudo. Para tudo, porque agora Deus determinou que nós temos que prestar um culto a Ele. Ah, pode ser aqui mesmo que é lugar. Não. Vamos olhar dentro da lei onde é que é. Ah, é lá em Siquém. E onde é que fica isso? 40 quilômetros ao norte. E aí como é que a gente faz para ir? Vamos andar. O povo pegou, subiu. Quando chegou lá, detalhadamente, cada parte que Deus trouxe como instrução foi feita e foi recebido todo aquele culto diante do Senhor. Então, eu faço a pergunta para os irmãos: qual o objetivo desses eventos? Por que Josué parou a sua campanha militar para fazer um culto em meio à guerra? E o primeiro culto público? Primeiro, para obedecer o que Deus havia determinado ao ter ele entrado na terra. Irmãos, a parte que eles estavam era antes do Rio Jordão. Antes do Rio Jordão é fora de Canaã, fora de Jerusalém, fora de Israel, fora de qualquer cidade. Atravessou o rio, pisou em Jericó. Opa, é território nosso. Tem gente morando. Vamos ter que fazer o quê? Precisamos de um líder militar para que todo o povo venha a ser derrotado cidade por cidade. Mas no meio disso, Deus estabeleceu um culto para si. Segundo, por que em meio à guerra Deus vai trazer esses eventos? Era necessário renovar a aliança com Deus, que Deus tinha estabelecido com a nação de Israel. Observe, quando Deus chamou Abraão, alguém sabia quem era Abraão antes dele aparecer lá em Gênesis 12? Ninguém sabia. É Abraão? Quem é Abraão aí? É o cara aí, não, Abraão, ok. Deus aparece diante de Abraão, lá em Ur dos Caldeus, um oásis no meio da terra, no meio do deserto. Deus aparece para ele e fala assim: Abraão, vai para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Abraão imediatamente segue a sua caminhada como nômade, não tinha ainda peregrino, seguindo sua família, alguns de seus bens, e ele confiou nessa promessa em que Deus o garantiu. Ele teria um filho, que desse filho viria a nação, e veio, que veio um neto, Jacó. Deus mudou o nome dele para Israel, vem os filhos dele, as tribos, forma a nação israelita, e aí você sabe o restante da história. Então, Deus, ele poderia ter chamado grandes nações, como ele poderia ter chamado os japoneses, ele poderia ter chamado os russos, ele poderia chamar uma nação já completa, feita, estruturada. Não, chamou Abraão, um desconhecido, alguém que não tinha fama nem nome, e nem sabia do seu amanhã. E Deus prometeu e cumpriu cada promessa que ele fez diante dessa aliança com Abraão. Então, o que Deus fez ali com Abraão? Falou: Abraão, você vai seguir o seu caminho, mas você também não adorará outros deuses diante de mim. Então você vai conhecendo mais quem Deus é. Depois disso, ele fala o quê? Vocês vão me servir, vocês vão me obedecer às minhas leis. Não os japoneses, não os russos, nem nós os brasileiros, mas Abraão e a sua descendência. E eu darei a vocês um reino, um Messias,
e de você virá aquele que salvará toda a terra. Foi isso que Deus prometeu a ele. Salvaria todo mundo. E Deus falou o que para Abraão e para toda a sua descendência? Vocês são o meu povo. E sabe como é que Deus sela aquela aliança, irmãos? Para que eu e você venhamos permanecer na presença dele. E nós agora? O que nós temos a ver com isso? O que nós temos a ver com Josué, com os israelitas? O que nós temos a ver com esse povo todo? Nós somos os herdeiros dessa aliança. Herdeiros espirituais. A igreja de Cristo, ela é descendente espiritual da nação de Israel. Deus ele não tem um pacto com Israel e um pacto conosco, os gentios, que é todos aqueles fora de Israel. Não. É um só povo, um só Deus, uma só palavra.